gostaria de sinalizar que eu me surpreendi, não é tão comum a quantia de crismandos pedindo a comunhão na boca. Ministro da Eucaristia comungando na boca, não faz sentido. A gente respeita os processos, a igreja deixa livre, mas comunhão na boca é lá da Idade Média, do milênio passado até. Concílio Vaticano II, gente adulta come com as próprias mãos. Eucaristia é alimento. Então eu ficaria muito decepcionado se tem catequista fazendo catequese de comunhão na boca. Isso é um contrassenso, é contra tudo que a igreja tem procurado pregar. A igreja deixou livre em vista da comunhão na boca ou na mão, em vista dos velhinhos que por uma vida inteira comungaram na boca. Então deixou livre, o concílio deixou livre. Agora os jovens comungando na boca é anacronismo, está fora do tempo. Isto é da Idade Média, é uma questão de dignidade comer com as próprias mãos. Quem ganha comida na boca? A criança, o nenê que ainda não tem coordenação, ou o velhinho que está com Alzheimer, coisa assim, que não tem mais. Senão, o adulto é uma questão de dignidade. A criança, assim que ela segura a bolachinha, ela já está roendo e segurando com as mãos. Segura o seu mamazinho e mama. Não faz sentido comungar na boca. Está fora do tempo. É uma questão de maturidade da fé, é uma questão de visão de igreja, de visão de mundo. A gente respeita, eu não nego comunhão para ninguém, mas confesso que quando vem um catequista e uma ministra da Eucaristia comungar na boca com as mãos para trás, eu fico decepcionado. Estão falando, ensinando em nome da igreja. Por que nós estávamos crismando 100 pessoas, 80 iam embora, sobrava só 20 para nós? Uma igreja destonada do tempo. Foi preciso reformular toda a catequese. Ir lá para os Atos dos Apóstolos. Vê lá nos Atos dos Apóstolos se tem comunhão na boca. Vai na Bíblia ver se tem comunhão na boca. Comunhão na boca é da Idade Média. Quando mais a igreja se distanciou do ideal cristão. Tudo é uma questão de época, de tempo. Vamos viver no nosso tempo, olhando para frente, para o futuro, e não para trás. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1377. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Como é que surgiu esse negócio de comunhão na mão? Então, agora eu vou contar para vocês, já que o Evangelho diz que uma luz tem que ser acesa, tem que iluminar. Então, eu estudei e vou partilhar meus estudos com vocês. A primeira coisa que me espantou, eu fui estudar e descobri que a comunhão na mão, que é algo que a gente pode fazer porque canonicamente foi permitido, a comunhão na mão é uma exceção. Ou seja, segundo a lei canônica, a comunhão na mão é uma exceção. Ou seja, para a lei canônica, a forma normal, comum, corriqueira de se comungar é na boca. Isso já fiquei com o pé atrás. E é isso que foi colocado pela legislação por Paulo VI. É isso que está também nas várias legislações de João Paulo II. Mas desde o Papa Paulo VI, que foi o primeiro quem concedeu essa história de comunhão na mão, né? A comunhão na mão é claramente uma exceção excepcionalíssima. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar aqui a informação. Deleta a informação antiga, põe a informação nova. Vamos ficar com a verdade. A atual legislação canônica da igreja diz que a comunhão normal é na boca. E a comunhão na mão é exceção. E aí eu fui saber por quê. Fui cascavilhar e descobri uma coisa. No missal, quando ele foi aprovado em 1969 e em 1970, são as primeiras aprovações do missal que nós celebramos, o missal que nós usamos aqui, o missal de Paulo VI.
Não existe nenhuma referência à comunhão na mão, mas nenhum traço, nem notícia. No missal não se fala de comunhão na mão. A coisa surgiu depois. Aí eu fui ver por que é que surgiu depois. E investigando eu descobri que aconteceu o seguinte. Nos países do norte da Europa, Holanda, Alemanha, o pessoal começou a comungar na mão por iniciativa própria, desobediência. Eles começaram a comungar na mão, começaram a receber a comunhão na mão. O Papa ficou sabendo, o Vaticano foi lá e disse: parem com isso. Mas o pessoal continuou. E chegou uma hora que o Vaticano chegou e disse: olha, para não ter uma rebelião em massa, vamos fazer o seguinte, vamos dar autorização às conferências episcopais, como a CNBB aqui no Brasil, por exemplo, autorização às conferências episcopais para que elas, se acharem oportuno, peçam permissão à Santa Sé, e a Santa Sé então dá permissão à conferência episcopal para receber a comunhão na mão. Mas o normal continua sendo a comunhão na boca. E isso tudo eu descobri lendo num livro de um arcebispo que foi o responsável por toda a reforma litúrgica, o arcebispo Dom Annibale Bugnini. Aníbal Bugnini. Bugnini foi ele quem foi o protagonista, digamos assim, foi aquele quem guiou toda a reforma litúrgica do Vaticano II. Foi ele o chefe da comissão responsável por elaborar o missal que nós temos hoje. E ele disse claramente isso, ele que narra. Portanto, eu não vi isso de uma fofoca. É o homem responsável pela reforma litúrgica, pelo missal. Esse homem, Aníbal Bugnini, diz: olha, essa história de comunhão na boca não estava nos nossos comunhão na mão não estava nos nossos projetos. Isso aí entrou por pressão dos países do norte da Europa.